Salve a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Quem está feliz com o Senhor nessa noite? Aleluia. Podem sentar, hein? Prometo não fadigar os irmãos aqui, mas tem uma palavra de Deus para os nossos corações nessa noite. Essa mensagem de Deus, o Espírito Santo ele colocou no meu coração na quinta-feira passada, quarta-feira passada. E essa palavra vem ardendo. A gente até compartilhou um pouquinho dela na sexta-feira no devocional com os jovens. E eu pedi algo para Deus e Ele falou assim: é a palavra que eu coloquei no teu coração. Quando os jovens louvaram esse louvor, foi mais uma confirmação da mensagem. Independente do ventos e tempestade que vem sobre a tua vida, Deus é fiel. Aleluia. A mensagem está no Evangelho de Jesus Cristo que escreveu Mateus, o seu capítulo 14, o seu versículo 22. Aleluia. Eu vou ler alguns versículos aqui, até o versículo do 22 ao 28. Diz assim a palavra do Senhor: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem, e o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite dirigiu-se Jesus para ele, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma. Gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. 28. E respondendo-lhe Pedro, diz: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Amém? Amém, queridos? Não deixa eu sozinho aqui não. Oh, glória. Deus ele falou comigo a respeito dessa palavra e o Espírito Santo ministrava ao meu coração. Aleluia. Entendemos que nos versículos anteriores, lá para o capítulo 14, e a partir do versículo 13, vai relatar a respeito, aleluia, está se estendendo para todo lado, todos os lugares que Jesus está caminhando, aleluia, há uma grande multidão. Jesus está trazendo a palavra. Jesus está alimentando esse povo com a palavra da salvação. Jesus agora está mostrando, aleluia, o que ninguém ainda havia mostrado naquele momento. Aleluia. E o que chama atenção é que essas pessoas estavam muito tempo com Jesus. E a partir daí, aleluia, vai chegar um período no qual as pessoas que estavam ali próximo, louvado seja Deus, eram pessoas que eram curadas. Quando a gente vai ver em outros livros, dessa passagem da multiplicação, entenda que quando nós estamos diante do Senhor, não há escassez não, mas quando nós estamos, aleluia, ou quando nós nos aproximamos do Senhor, nós só temos a ganhar. Ainda que havia uma multidão, aquela multidão não saiu de mãos vazias, porque primeiro a palavra do Senhor, aleluia, ela alimentou a cada alma que naquele lugar se encontrava. A palavra de Jesus estava ministrando aqueles corações, aleluia. Quem sabe, a Bíblia não diz que tipo de mensagem era, mas creio eu que Jesus estava falando a respeito do reino, a respeito da vida eterna, a respeito da salvação, e atraiu a atenção das pessoas. E é notório que quanto mais ele pregava, mais pessoas chegavam, e se chegavam mais próximo de Jesus. A Bíblia diz, aleluia, que vai chegar um período que um dos teus discípulos vai falar: mestre, despeça o teu povo, pede para que eles vá até a cidade ou vilarejo para comprar alimento. Havia muito tempo que aquelas pessoas estavam ali ouvindo a palavra, muitas delas com fome. A Bíblia vai dizer que era aproximadamente
3.000 homens ali, fora meninos, crianças e mulheres. Então tinha uma multidão muito grande. O que chama atenção também, pastora, é que não havia microfone. Como que você prega para uma multidão? Aleluia. Hoje tem a tecnologia. Hoje todo mundo é muito fácil ouvir a palavra de Deus. Você pega uma caixa de som e você sai pela rua. E você vai falar do amor de Cristo. Jesus está falando a respeito do reino. E a multidão está ouvindo. Mas Jesus não é aquela pessoa que ele vai liberar a pessoa da forma que ele chegou, não. Primeiro, Jesus, ele saciou a fome daquele povo como alimento que veio do céu. Mas Jesus sabia também, por conta do tempo, que aquelas pessoas precisavam, aleluia, do alimento físico também. Porque tem momentos que é assim. Nós já ouvimos muitos dos nossos irmãos que pregam ali no continente africano, e vai dizer que eles, quando eles vão para o culto, irmão Jorge, eles saem pela manhã, e o culto, a duração desse culto, é mais ou menos quase 12 horas de culto, e ninguém arreda o pé daquele lugar, e é da forma que a gente vê nos vídeos, naquela alegria, a gente não vê pessoas tristes, e a palavra de Jesus, o pregador está pregando, e o missionário está falando, e eles estão atentos, porque eles estão com sede na palavra. Mas ao longo do tempo foi se passando, e a gente foi perdendo, aleluia, nós estamos perdendo essa vontade pela palavra. Muitas coisas foram acrescentadas dentro das igrejas e colocadas no lugar da palavra, porque nós aprendemos, aleluia, glória a Deus por isso. A DSM, aleluia, vai para quase 16 anos. Em todos os cultos, pastora, teve palavra e tem palavra. Glória a Deus por isso. Porque em outros lugares já não se preocupam mais com palavras, já querendo já encher os cultos com outras coisas, com atrações. Ei! Pregar a palavra de Jesus não precisa de atração. Não precisa colocar grupo de gesto na igreja para chamar pessoas, não. O que chama pessoas e o que conscientiza as pessoas é a palavra. É isso que vai conscientizar. Porque é a palavra que liberta, é a palavra que transforma. E é mediante a palavra que nós vamos morar na eternidade. Não sem microfone. Ninguém sabe mais ou menos, mas diz que era um monte. Quem sabe Jesus está na parte de cima e o vento está vindo ao contrário, aleluia. E mediante ele vai falando, essas palavras elas vão fluindo e chega até o ouvido, e o Espírito Santo agora leva para o coração, a ponto deles não quererem, meu irmão Davi, sair da presença de Jesus, quererem ouvir cada vez mais. É bom quando a gente ouve uma palavra e essa palavra começa a aquecer, começa a alimentar a tua alma, e você fala, era essa palavra que eu precisava para a minha vida. Alguém chega para Jesus e diz, despeço eles. Já faz muito tempo que eles estão aqui. A Bíblia diz que Jesus, ele agora vai falar para um dos seus discípulos, olha, junta essa turma aí, junta esse povo, vou tentar conjecturar aqui, junta todo esse pessoal aqui, forma um grupo, e vamos alimentar essa turma. O discípulo, quem sabe, olha para Jesus assim, Senhor, mas é uma multidão muito grande. Ainda que nós tivéssemos bastante dinheiro, não era o suficiente para alimentar todas essas pessoas. Mas ele não sabia que Jesus não precisa de muitos recursos. Jesus nunca precisou e nunca vai precisar de muitos recursos para poder fazer o milagre na minha e na tua vida. Milagre na minha e na tua vida, ele só precisa do nosso coração aberto para ele.
e a nossa fé. Aleluia. Então, o do seu discípulo vai dizer: olha, não temos aqui nada. Mas Jesus, porém, lhe disse: não é misto que vão dar-lhe-vos de o que comer? E aí ele vai dizer no 14:47: então eles lhe disseram: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. O milagre acontece no momento do ofertório, que a igreja estava em constante oração, para que Deus enviasse recurso. Mas o que Deus fez na vida de toda a igreja e honrou os pastores, foi um ato que eles fizeram. Aqui foi 5 pães e 2 peixes. Aquela igreja foi simplesmente as orações, porque Deus não precisa de muita coisa para fazer milagre. Ele só precisa da sinceridade. A porta foi Ele que abriu, Ele garante permanecer aberta. Jesus vai dizer: traz esses peixes aqui, traz os pães. E agora Jesus, ele vai falar um pouquinho com o Pai. Jesus fala com o Pai, abençoa aqueles pães, abençoa os peixes, entrega para os seus discípulos, e os discípulos agora vão espalhar no meio do povo. A Bíblia diz que aproximadamente 3.000 homens, fora mulheres e crianças, foram alimentados naquele lugar. A Bíblia vai dizer que sobraram-se ainda muitos pães, alguns cestos, e comeram todos, e saciaram, e se levantaram dos pedaços que sobejaram, 12 cestos cheios. 3 pães, 5 pães e 2 peixes. Todo mundo comeu e ainda sobrou. É sinal que Jesus, aleluia, Ele continua cuidando do seu povo. Jesus, Ele nunca desamparou, aleluia. E nós precisamos continuar acreditando, que foi o tema que nós ministramos na terça-feira. Acreditar sempre, aleluia. Então, quando Jesus ele faz esse grande milagre, essa multiplicação, é notório que agora eu creio que a quantidade de pessoas agora, irmão Davi, que ouviram ainda mais falar dos milagres que Jesus fazia, que os milagres que Jesus estava operando, das pessoas que ele estavam curando, né? E cada vez mais se achega a pessoas. E aonde vai chegar no tema que nós acabamos de ler, aleluia, que é o versículo 22. E aí você vai me perguntar, e eu quero conjecturar, compartilhar algo com os irmãos, o porquê que Deus me deu essa palavra. Eu não sei se os irmãos sabem, mas eu estou tirando habilitação de moto. Eu estou fazendo algumas aulas, eu nunca andei de moto. Eu andava de bicicleta, mas de moto é diferente. O irmão Daniel sabe andar, o irmão ali abençoado também sabe. Eu era uma corda crua, andando de bicicleta. E precisei tirar a habilitação. E fui fazer as aulas. A primeira aula, hoje eu encontrei o pastor lá, glória a Deus. Cheguei no meio de um povão lá, encontrei com ele lá. Ele falou: tá perdido aqui? Eu falei: eu estou vendo, só que eu achei que era uma outra pessoa que eu vi pela calça, mas ele estava na minha frente olhando. E a gente se falou um pouquinho lá, glória a Deus. E, irmãos, olha que interessante, a minha primeira aula foi um desastre.
Porque tem um tal do negócio de uma prancha que tu tem que passar por cima de uma prancha. Aí tu tem que fazer um negócio chamado 8. Aí tu tem que parar no negócio para passar uma coisa que faz isso aqui. Que eu não sei o nome daquele trem. Aí tu tem que parar ali, depois tu vai fazendo dentro dos cones. E aí depois tu vai passar na prancha. Primeira aula, desastre. Saí de lá frustrado na minha aula. Segunda aula, errei 50%, já saí legal. Falei, opa, hoje na minha segunda aula eu já errei 50%, então saí de lá, né? Terceira aula, irmãos, não precisa dar um glória a Deus não, tá? Terceira aula, acertei tudo, saí de lá, não dei glória não, irmão, ainda não, pelo amor de Deus. Terceira aula, irmão, saí de lá, agora, ninguém me segura mais. Saí de lá com o ego, o coração todo, sabe? Achando que já está quarta aula. Na hora que eu vou sair, a moto morre. Quando eu vou fazer o 8, eu piso no negócio. E o cara falou, você não pode voltar. Aí eu vou fazer. Aí quando eu fui parar na primeira parada, era para parar com a perna de esquerda. Eu atropelei os cones todinho. Falei, não acredito. Quando eu fui passar na prancha, eu caí. Quinta aula. Cheguei lá, sentei na moto. Falei, Jesus, a terceira aula foi top. Por que a quarta aula não foi boa? O Espírito Santo falou no meu coração. E vocês vão entender o motivo dessa mensagem. Hoje eu vou começar a te ensinar algo diferente que você não sabe ainda. E por um momento eu falei com Deus antes de sair da moto. Eu era o segundo para sair. Falei, Jesus, eu estou nas tuas mãos. Estou sentado nessa moto. Mas é o Senhor que vai me conduzir a partir de agora. E aí eu voltei, fiz a mesma parada, fiz os obstáculos e passei por cima da prancha. Parei, o instrutor falou, top. Aí tinha mais ou menos umas 40 pessoas na minha frente. E o Espírito Santo falou, agora olha para eles. Eu comecei a olhar para eles. Ele falou assim, não adianta você querer fazer nada com a força dos seus braços. Porque quem conduz você sou eu. Porque quando você achar que você é alguma coisa, eu vou fazer com que você se torne uma coisa insignificante para mim. O Espírito Santo falou isso no meu coração. Eu estava com capacete, eu comecei a chorar ali dentro. Falei, Senhor, eu sou dependente de Ti mesmo. E aí Deus começou a falar, esse 8 aí que você está fazendo, que você tem dificuldade, significa que na sua caminhada, você vai ter alguns deslizes para o lado esquerdo e para o lado direito, mas permaneça no caminho. Sempre sinaliza quando você for sair do seu lado esquerdo ou do seu lado direito. Não faça do jeito que você quer. E quando eu parei e fiz a primeira parada, ele falou assim, essa parada que você fez, sempre vai ter alguém que é necessário você parar para você poder ajudar alguém. E quando eu passei nos cones, ele falou assim, na caminhada cristã, há momento que você pode cair, mas ainda que você caia, eu sustento com as minhas mãos e eu te levanto e eu vou te conduzir. Enquanto você estiver olhando para mim, que sou o autor e o consumador da tua fé, jamais você irá cair. E eu fui entender essa mensagem que Jesus começou a andar pelas águas. E quando Jesus começou a falar comigo, o Espírito Santo, porque ele só faz lembrar aquilo que a gente lê, pastora. Porque o Espírito Santo, ele não vai fazer a gente lembrar de uma coisa que a gente ainda não teve experiência. E era um texto que eu já tinha lido, já tinha até ministrado. Já ouvi muitas pessoas ministrar. Mas às vezes a gente ouve, mas a gente não presta atenção na mensagem.
E eu pude entender agora essa mensagem de uma forma muito simples que Jesus me ensinou através de uma simples aula que eu tive. Jesus, ele ordena os seus discípulos e diz: olha, entra no barco e passa pelo outro lado. Mas quando Jesus, ele diz, irmão Daniel, passa pelo outro barco, entra dentro do barco e passa para o outro lado, ele não falou: olha, mas tem cuidado um pouquinho aí, que no meio dessa trajetória vai ter um probleminha aí. Ele não falou, ele disse que você vai passar. Eu acho que você já está entendendo a mensagem. Jesus, ele sai do seu cenário e ele vai orar. E quando Jesus, ele sobe para orar, ele passa um período, a Bíblia vai dizer, os discípulos já estão numa distância muito grande. De repente, algo vem caminhando sobre as águas. É água sobrenatural, queridos. Quem já tomou banho no rio aqui? Da Bahia ali, né? Você já conseguiu ficar em pé na piscina? Quando você pisa, o que é que acontece? Você vai submergir. Você só vai boiar se você tiver uma boia. Entendeu? Depois você vai bater asas se você souber nadar. Senão você vai ficar lá embaixo morrer afogado, não. Não boia não? A senhora boia? Ah, desculpa. Ah, entendi. Então, a Bíblia vai dizer que Jesus começa a caminhar pelas águas e de repente é algo, os discípulos começam a olhar aquilo e falar assim: é um fantasma. Porque eles nunca tiveram aquela experiência de ver alguém andando sobre as águas. Ou Pedro era pescador. Pedro era pescador. E eu acredito que ele nunca viu uma cena daquela. Jesus está caminhando. Os discípulos assombrados, com medo. Quantas vezes a gente não ficou com medo na nossa caminhada? Quantas vezes a gente olhou para alguma coisa e falou: rapaz, será que isso é de Deus mesmo? Será que é Deus? Mas o mais importante, conhece a voz da sua ovelha e a ovelha conhece a voz do seu pastor. Pedro agora se levanta, eu já estou finalizando, a mensagem é curta. Pedro agora se levanta e pergunta para Jesus: Senhor, se és tu, manda eu ir ter contigo por cima das águas. E Jesus fala: vem. Olha a palavra de Jesus, vem. Engraçado que esse vem aqui está maiúsculo. Vem. E quando Pedro, ele pisa, tenta imaginar a cena. Jesus, vamos imaginar ali na distância do irmão André. Pedro aqui no barco. Estava meio escuro. Jesus com sua roupa branca. Iluminou um pouquinho ali. Igual quando o irmão Jorge vem para a Santa Ceia com aquele terno branco. Aleluia. Oh glória. Ele vai estar sábado com ele aqui. É para vir, viu, varão? Aleluia. Oh glória. Então, Pedro desce do barco. E Pedro começa a caminhar. Quando Pedro começa a caminhar na direção de Jesus, o que chama a atenção é que Pedro agora, o foco dele já não é mais Jesus. Na sua caminhada em direção, imagine que o irmão André seja o Senhor Jesus, e eu sou Pedro aqui, vou caminhar. Então, nessa trajetória aqui, eu não olho mais para ele. Agora eu começo a olhar para a esquerda, eu vou começar a olhar para a direita. Ei, e de repente, eu vou me deparar em uma situação, como Pedro ficou. Pedro agora começa a afundar. Pedro agora começa a submergir. E Pedro começa a pedir socorro. Mas a pergunta que eu falei para o Senhor, pastora: Pedro não era pescador?
ele era. Geralmente todos os pescadores sabem nadar. Por que Pedro não nadou de volta para o barco? Por que será? E foi isso que eu perguntei para Deus. Pescador, por que ele não teve essa atitude naquele momento de nadar de volta? Porque Deus falou ao meu coração, da mesma forma que ele diz, enquanto o homem achar que ele pode tudo na força do seu braço, vai acontecer isso. E eu fui entendendo, porque naquele momento em que Pedro ele pede socorro para Jesus, agora vamos imaginar agora uma outra cena que às vezes a nossa mente não consegue compreender. Amém? Você pode fazer um favor aqui, meu irmão? Me ajudar aqui nessa pregação? O senhor é um ator, tá bom, gente? Ele é Pedro, tá, gente? Isso. Agora Pedro afundou. Afunda, Pedro. Pedro afunda. É para afundar mais baixo, Pedro. Isso. Então, imagina só. Jesus está numa situação, está olhando para Pedro. Pedro vinha, de repente, por conta do vento, Pedro agora começa a submergir nas águas. Pedro começa a afundar. E Pedro começa a pedir socorro a Jesus. Creio eu que nesse momento, Jesus começa caminhando na direção de Pedro. E agora, interessante que Pedro era igual, imagina assim, o tamanho desse rapaz, mais pesado. Jesus como uma pena e levanta. Agora vamos ver a segunda parte. Jesus segurando na mão de Pedro e caminhando de volta para o barco. Eu entendo que quando nós estamos caminhando com Jesus, aí nós estamos seguros. Porque no momento que a gente deixar de caminhar com o Senhor, a gente vai perder tudo. Mas quando nós decidimos a caminhar com o Senhor Jesus, eu vou caminhar com o Senhor Jesus. Quando nós caminhamos, pode vir ventos e tempestade, pode vir o que vier, aleluia. Mas como foi cantado, como foi adorado ao Senhor nessa noite, através dos jovens, ainda que vier uma tempestade, ainda que a gente estiver sobre as águas, nós não vamos ficar submergidos naquele lugar. Então, a mensagem é: permaneça olhando para Cristo, o autor e o consumador da tua fé. Não tenta fazer as coisas com a força dos seus braços, não. Porque muitas vezes nós achamos que somos super-homens ou super-mulheres. Não. Jesus é Deus. Ele conduz as nossas vidas. O apóstolo Paulo vai dizer: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em... Glória a Deus por isso. É isso. A gente precisa permanecer dessa forma, acreditando, sempre, constante, e buscando, e sabendo que apesar do problema que a gente vai passar, Jesus sempre vai estar do nosso lado. Ele diz: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Quantas pessoas passaram por você hoje de carro e tiveram um acidente, e Deus te guardando? Quantas pessoas que você viu ou que você conhece que tiveram algum tipo de acidente, de bicicleta, caiu, etc e tal, e Deus guardando a tua vida? A Bíblia diz através do salmista: 1000 cairão ao teu lado e 10.000, porque você é filho dele. Você é filho do rei. Você é filho de um Jesus que um dia olhou para você com graça e misericórdia e falou assim: é você que eu quero. Ainda que as pessoas lá fora olhassem para mim e olhassem para você, porque cada um aqui tem uma história diferente. Mas Jesus não está olhando para isso. Ele olha para o nosso coração e fala: eu sei como é que ele estava,
mas eu sei também como é que ele vai ficar. Eu sei como é que ele era, mas eu sei como é que eu quero que ele esteja na minha presença. Eu sei o que ele fez, mas eu sei o que ele vai fazer agora, a partir de agora. Porque essa é a palavra de Deus. Porque cada um de nós tem uma história diferente aqui. Se cada um aqui tiver uma oportunidade para contar o seu testemunho, vai dizer de onde Jesus tirou. E o irmão Lázaro, finado, saudoso irmão Lázaro, ele vai dizer assim, ó, quem era eu? Escravo aí fora. Mas não é porque nós viemos para a presença que nós erramos todo dia. Nós erramos com o irmão quando a gente não compreende ele. Nós erramos com o irmão quando a gente não pedimos perdão para ele. Nós erramos com os nossos irmãos quando a gente não agimos com misericórdia com eles. Nós erramos todo o tempo. Mas enquanto o Senhor Jesus nos permitir que nós estivermos aqui, aleluia, Ele vai estar nos ensinando dessa forma. E talvez da forma mais simples como Ele me ensinou naquela aula que eu estive ali. Então tem muitas vezes, queridos, que você vai estar frustrado porque você vai tentar fazer alguma coisa. Terceiro dia, faça como o primeiro, não como o segundo. Sempre fazendo como João Batista uma certa vez disse, que eu diminui, que eu diminui, que eu diminui, que eu diminui, que eu diminui e que ele cresça. Coloca a mão no teu coração aí. Pai, a tua palavra foi ministrada nessa noite, Jesus. Foi o que o Senhor falou ao meu coração. O Senhor havia compartilhado, aleluia, comigo esse ensinamento, Pai. E nessa noite nós compartilhamos com o teu povo, Senhor. Acredito, Jesus, que pelo menos uma pessoa aqui, Pai, se essa mensagem servir para eles, Jesus, eu te glorifico, Pai, porque o Senhor havia ministrado no meu coração primeiro, Senhor. Então, Senhor, contempla ele, contempla ela, Pai. No nome de Jesus, que vive e reina para todo sempre. Eu gostaria que você desse uma linda salva de palmas para o Senhor Jesus. Retorna, pastora. Glória a Deus, vamos orar e o presbítero Davi implementará a bênção apostólica em nome de Jesus. Senhor, em pelas oportunidades que foram aqui, agradecemos, Senhor querido, pela oração que nós colocamos diante do teu altar. Agradecemos por essa palavra que o Senhor nos alimentou nessa noite. Senhor, nos conduza em paz, em segurança, Pai amado. Que nós possamos, meu Pai querido, findar a semana debaixo da Tua graça, debaixo, Senhor querido, da Tua presença, crendo, Senhor, que o Senhor está conosco, que o Senhor está segurando sobre as nossas mãos. Nós te agradecemos e te louvamos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Estenda suas mãos em forma de recebimento. Que o grande amor de Deus e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações estejam conosco, não só hoje, mas para todo sempre. E todos que creem, digam amém.